Olá, boa noite, pessoal. Devido, aos problemas de internet que tem se perpetrado, ontem não consegui dar aula ao vivo e aí hoje eu preferi gravar essa aula para que já deixe disponibilizado para vocês no sistema, para não correr o risco de mais tarde não ter a internet também continuar sem pegar e eu não conseguir dar aula para vocês ao vivo, vocês ficarem sem material, certo? Eu coloquei no sistema alguns vídeos relacionados à primeira aula de ação rescisória que tivemos na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, que também não conseguimos finalizar por conta já do problema de conexão da internet, porque choveu muito ontem, choveu um pouco na quarta e ontem choveu bastante, e aí realmente a gente ficou sem internet durante a noite de ontem. E aí eu coloquei alguns vídeos para complementar o estudo da aula passada, certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da ação rescisória. Nós vimos, que iniciamos o estudo sobre as ações autônomas de impugnação à decisão judicial, que estudaremos como ações de competência originária do tribunal, a ação rescisória e a reclamação. Já vimos a querela nullitatis, que é um tipo de ação em que o prejudicado discute, a ausência ou a nulidade da citação. E via de regra, essa discussão acontece na impugnação ao cumprimento de sentença, certo? Lá no artigos 525 e 535 do Código de Processo Civil. E aí, na aula passada, nós iniciamos a conversa sobre a ação rescisória. Nós vimos, que a ação rescisória ela é um tipo de ação autônoma que impugna, serve para impugnar uma decisão judicial. E aí, ela só vai ser cabível contra decisões que tenham transitado em julgado, Via de regra, decisões de mérito, a não ser nos casos em que a decisão que não adentrou no mérito, ela impede que se ingresse com uma nova demanda judicial, ou também quando seja uma decisão que não seja de mérito e impeça o conhecimento do recurso, certo? Seja uma decisão de inadmissibilidade recursal. E aí, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo, sobre a ação rescisória. O primeiro ponto que a gente vai destacar é com relação à legitimidade. Quem pode propor ação rescisória? Lá no artigo 967 do Código de Processo Civil, nós temos, que pode ser proponente da ação rescisória, pode ser o autor da ação rescisória, a parte no processo originário ou seu sucessor a título universal ou singular. Então, se for um direito que pode ser transmitido, não seja aquelas ações de cunho personalíssimo, é possível que o sucessor da parte no processo originário ele ingresse com a ação rescisória, certo? Discutindo a decisão relacionada àquela pessoa que compôs a demanda originária, certo? O segundo legitimado previsto na legislação seria o terceiro juridicamente prejudicado. É aquele que não fez parte do processo judicial, mas que foi prejudicado de alguma forma pela decisão. E eu coloco alguns exemplos, para que vocês visualizem isso, e um deles é no caso do sublocatário, em uma demanda entre o proprietário do imóvel e o locador, pode vir a ser prejudicado um terceiro. E quem seria esse terceiro? O sublocatário, aquela pessoa para quem o locador, ou melhor, para quem o locatário sublocou o imóvel. E aí, mesmo ele não tendo feito parte da demanda, originária, ele pode sim ter sido prejudicado pela decisão que ele está querendo rescindir com a ação rescisória. O terceiro legitimado, ativo para propor a ação rescisória seria o Ministério Público, que está apontado pelo Código de Processo Civil. E aí, como fiscal da lei, se ele não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção, vocês já estudaram, acho que já viram isso, que efetivamente nas ações judiciais em que o Ministério Público ele tem que atuar, a obrigação é que ele seja intimado. Se foi oportunizado
para que ele falasse nos autos, mesmo que ele não venha a manifestar-se, não existe nulidade. A nulidade irá existir apenas se ele não for intimado. Então, se não for dada oportunidade para ele falar no processo, certo? 2. Quando a decisão rescindida é o efeito de simulação ou de colussão das partes a fim de fraudar a lei. Então, nesse caso, como a simulação entre as partes, nenhuma das duas vai pedir para rescindir a decisão, né? E aí o Ministério Público, se ele tomar conhecimento disso, ele pode sim ingressar com ação rescisória. Ou em outros casos que se impõe a atuação do MP como fiscal da lei, certo? E quarto legitimado para propor ação rescisória, nós temos aquele que não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção. E aí o exemplo trazido pela doutrina é com relação à comissão de valores mobiliários em demandas que se discutam matérias de sua competência. Isso está previsto, né, na legislação 12.529 de 2011, no artigo 118, que diz que quando tiver uma demanda que verse sobre matérias de competência dessa comissão de valores mobiliários, ela deve ser intimado para falar nos autos, certo? E aí uma observação, né, com relação à legitimação ativa, ação rescisória e querela nulitatis. O inciso 4 do artigo 967 do CPC prevê que poderá propor ação rescisória aquele que não foi ouvido em processo em que era obrigatória a sua intervenção, né? Como vimos agora da Comissão de Valores Mobiliários. Nessa perspectiva, não se inclui o litisconsorte necessário, aquele que deveria ter sido incluído na demanda, mas não foi citado ou sua citação foi inválida. Nesse caso, né, lembrando das lições de litisconsórcio, não é cabível a ação rescisória, é cabível a querela nulitatis, certo? Então, via de regra, se uma pessoa tinha que ter intervido no processo judicial e não interveio, ele pode entrar com a ação rescisória para discutir aquela decisão, ele é legitimado. No entanto, se esse legitimado, essa pessoa que deveria ter participado do processo, era um litisconsorte necessário, não é caso de ação rescisória, sim de querela nulitatis, porque ele era para ter constado no polo passivo da demanda e não foi citado, ou foi citado de forma irregular, certo? E a legitimação passiva, quem é que vai ser demandado na ação rescisória? Via de regra, poderá ser demandado na ação rescisória todas as pessoas que se beneficiaram com essa decisão. Qualquer pessoa que se beneficiou com a decisão, seja parte no processo, seja um terceiro, né, que mesmo não tendo feito parte do processo se beneficiou da decisão, ele deve constar no polo passivo da ação rescisória. Por quê? Porque nós estudamos, né, em processo civil 2, quando vimos o princípio da congruência, lá em decisão judicial, que uma decisão judicial ela só pode interferir no direito de uma pessoa se for dada oportunidade a ela de participar do contraditório no processo. Então, se eu quero rescindir uma decisão que beneficiou X, eu tenho que chamar X nos autos para que ele fale, se manifeste e exerça o contraditório, certo? É possível que o polo passivo da ação seja alguém que não fez parte do processo originário, como já falamos, como é no caso de sucessão, né? Caso de ação rescisória fundada também em simulação ou colusão das partes. A legitimação extraordinária também aplica-se para a ação rescisória, de acordo com José Carlos Barbosa Moreira. E a ação rescisória que tenha por alvo o capítulo da decisão relativa aos honorários advocatícios, nós já conversamos sobre isso na aula passada, o polo passivo dessa demanda será apenas o advogado e não a parte adversa, certo? Fechada a questão da legitimidade da ação rescisória, resta-nos falar sobre a competência.
Onde é que eu devo propor a ação rescisória? Nós já falamos na aula passada que a ação rescisória é uma ação originária de tribunal. Então, nós não vamos poder ingressar com a ação rescisória no juízo de primeiro grau, mas apenas em tribunais, certo? Via de regra, os tribunais julgam essas ações rescisórias dos seus próprios julgados e dos julgados a eles vinculados. Por exemplo, se eu quero rescindir uma decisão proferida pelo juiz de Afogados da Engazeira, se fosse apelada a decisão da sentença, o órgão responsável para julgar a decisão, a apelação, seria o TJ de Pernambuco. Então, nesse caso, eu vou entrar com a ação rescisória no TJ de Pernambuco, certo? Uma decisão do TJ, né, foi proferida pelo TJ, via de regra, é o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco que vai ter competência para julgar a ação rescisória, certo? Ação rescisória contra decisão de juiz federal proferida nas causas internacionais, lá na previsão do artigo 109, inciso 3 da Constituição Federal. Nestes casos, como contra a sentença, caberá recurso ordinário no STJ, né, nós já vimos, nas demandas julgadas por juiz federal que verse sobre causas internacionais, tal como previsto no artigo 109, inciso 3 da Constituição Federal, será cabível contra essa decisão recurso ordinário para o STJ, e ele vai servir como tribunal de segunda instância nesse caso. Nessas circunstâncias, se transitou em julgado essa decisão judicial, a ação rescisória deverá ser protocolada, proposta no STJ e não no TRF. Por quê? Porque nesse caso, a atuação do juiz federal está vinculada ao STJ e não ao TRF, certo? De acordo com a previsão constitucional do artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição, certo? Rescisória de apenas um capítulo da decisão judicial. Nesse caso, o enunciado 337 do Fórum Permanente de Processualistas Civis nos diz que a competência para processar a ação rescisória contra capítulo de decisão deverá considerar o órgão jurisdicional que proferiu o capítulo de rescindendo. Então, tem que considerar qual foi o órgão que proferiu aquela parte da decisão que eu estou querendo rescindir, para poder saber qual será o juízo competente, certo? E aí a gente entra no ponto que tem algumas controvérsias em relação à ação rescisória, que é o prazo da ação rescisória. A ação rescisória é uma demanda desconstitutiva. A finalidade da ação rescisória, como já vimos na aula passada, é rescindir a decisão discutida e o rejulgamento da demanda, certo? Então, seu ajuizamento decorre de um direito potestativo da parte à desconstituição da coisa julgada. Então, o prazo que se aplica à ação rescisória é um prazo decadencial, certo? E é um prazo, em regra, de 2 anos. A regra geral é que a parte que se sentiu prejudicada, ela possa ingressar com a ação rescisória para desconstituir a decisão impugnada no prazo de até 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão judicial, certo? Esse prazo decadencial não corre em desfavor de incapazes, certo? E aí, isso está previsto, né, pelo STJ em sua jurisprudência e pode ser cognoscível de ofício pelo juiz caso decaia, né? Então, se eu entrei com ação rescisória e aí já tinha passado esses 2 anos, o juiz pode conhecer de ofício a incidência desse prazo decadencial, certo? Uma observação importante: aqui a Fazenda Pública não tem prazo em dobro para a propositura da ação rescisória. É 2 anos, seja para o particular, seja para a Fazenda Pública. Temos os prazos especiais, né? O prazo especial que aplica-se
em demandas, né, ações rescisórias relativas a decisões, né, que digam respeito à transferência de terras públicas rurais, previsto lá na Lei 6.739 de 79. O artigo 8º-C dessa lei diz que, para rescindir as decisões judiciais relacionadas a essas discussões de transferências de terras públicas rurais, ela tem um prazo de 8 anos, né, para ser proposta e não de 2 anos. Isso é um prazo especial. Com relação à rescisória e juízo de inadmissibilidade de recurso, existe uma discussão, né, que nós já estudamos nessa disciplina. Quando eu tenho um recurso inadmissível, ele produz algum efeito ou ele não produz nenhum efeito? Existem discussões doutrinárias, né, dizendo uma parte, né, Barbosa Moreira diz que não produz efeito nenhum quando o recurso ele é inadmitido, e tem outra parte que diz que produz efeitos, sim, até a decisão que reconhece a inadmissibilidade do recurso. A postura adotada, né, no ordenamento jurídico brasileiro, nas decisões dos tribunais, é uma posição eclética, que diz que, via de regra, o recurso inadmissível ele produz efeitos até que seja proferida uma decisão judicial de inadmissibilidade. Então, ele postergaria o trânsito em julgado. O trânsito em julgado só ocorreria após essa decisão de inadmissibilidade, quando ela viesse a transitar em julgado. Exceto nos casos de intempestividade ou de manifesto incabimento daquele recurso, né? Nesses casos, que são a intempestividade, um caso efetivamente de inexistência de recurso ou de manifesto descabimento desse recurso, nesses casos, considera-se que houve trânsito em julgado desde aquele momento em que encerrou-se o prazo do recurso e não com a decisão que declara a inadmissibilidade recursal, certo? Isso a gente viu lá no comecinho, Teoria Geral do Recurso. Trazendo essa ideia para cá, para o prazo, né, de ação rescisória, que isso é importante, porque o prazo da ação rescisória é contado a partir do trânsito em julgado da decisão. Nós temos que o prazo de 2 anos para o ingresso com ação rescisória vai iniciar-se do trânsito em julgado da última decisão proferida, via de regra, né? A decisão de inadmissibilidade do recurso, o prazo se inicia do trânsito em julgado dessa decisão de inadmissibilidade, exceto nos casos de intempestividade e de manifesto descabimento, quando o prazo vai se iniciar do trânsito em julgado decorrente do decurso do prazo ou desde a data em que o recurso incabível foi ajuizado, certo? Então, se é um recurso intempestivo, foi proposto no 20º dia útil, considera-se o trânsito em julgado a partir do 16º dia útil, né, que passou o 15º, e a partir dali começa a contar os 2 anos. Mas vamos supor que ele ingressei com recurso no 10º dia útil. Só que esse recurso é um recurso manifestamente incabível, descabido. Então, nesse caso, começa o trânsito em julgado desse momento, né, do 11º dia útil, porque houve a preclusão consumativa, certo? E aí, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou continuar as discussões sobre o prazo da ação rescisória no próximo vídeo, certo?